E aí, gente, tudo bem com vocês? Que bom ter a presença de vocês aqui comigo. Mais um vídeo aqui no canal para poder abençoar a sua vida. Eu confesso que o que nós vamos tratar aqui hoje não é um assunto que eu gostaria de falar. Na verdade, essa palavra já tem vindo ao meu coração já há dias, né? E eu tenho relutado em querer gravar esse vídeo, porque é algo que mexe muito com aquilo que é mais precioso para Deus, que é a sua igreja. Mas diante dos fatos que têm acontecido ultimamente, eu não posso ficar calado, porque o que está acontecendo, líderes religiosos se envolvendo em escândalos, isso tem manchado muito a Igreja de Cristo. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse momento. Eu gostaria que você abrisse seu coração para poder entender o que está acontecendo, o que de fato no mundo espiritual está se movimentando e qual é o propósito de tudo isso. A primeira coisa que eu quero deixar aqui bem claro é que eu rejeito e abomino todo tipo de prática ilícita, todo tipo de violência, seja ela física ou psicológica. Eu abomino, eu rejeito, e com certeza as pessoas que assim praticam essas coisas, elas devem ser tratadas, devem ser punidas diante da lei dos homens e também diante da lei de Deus. O fato é que ninguém vai ficar impune no julgamento, pessoas que praticam tais coisas. Ainda que aos olhos humanos muitas coisas as pessoas tentam fazer escondido, a verdade é que os olhos de Deus ninguém pode se esconder. Mas qual é o propósito desse vídeo? O que eu quero falar com você através desse vídeo? É para que de fato você abra os teus olhos para aquilo que está acontecendo. Gente, nunca se viu, nunca se ouviu tantos escândalos como recentemente tem acontecido. Não apenas aqui no Brasil, mas em tantos outros lugares do mundo. E muitas pessoas têm se calado e outros têm fermentado. E pior que pareça, muitas pessoas que têm fermentado todo esse assunto vergonhoso, esse assunto que é triste, lamentável, muitas dessas pessoas são pessoas que se dizem ser cristãs, pessoas que se dizem ser pertencente a Deus. E essas pessoas usam essas coisas que têm acontecido para poder jogar nas redes sociais, achando que essa atitude vai estar denegrindo a pessoa que fez tal coisa, a pessoa que cometeu tal erro. Quando na verdade, meu amigo, o que você está denegrindo é o nome da Igreja de Cristo. E o que eu quero que você entenda é que a igreja tem sofrido muito por conta de tudo isso que tem acontecido. A igreja é a noiva de Cristo. E Deus tem um ciúme muito grande pela sua noiva. Eu quero trazer aqui um texto que está nas Sagradas Escrituras que diz assim. Lá em Lucas capítulo 17, o verso 1 diz assim. E disse aos seus discípulos, quem? Jesus, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vier. Pessoal, a verdade é que inevitavelmente escândalos vão acontecer. Mas o que eu quero que você entenda através desse vídeo é que o inimigo não está preocupado com a pessoa que caiu no pecado, com a pessoa que cometeu tal delito, pessoa que cometeu tal crime. O diabo não está preocupado com essa pessoa. Na verdade, o plano principal do diabo é fazer com que a Igreja de Cristo seja envergonhada.
É por isso que você vê, como nós estamos vendo nos últimos dias, tantos escândalos que estão acontecendo. Mas o porquê acontecem essas coisas? O que de fato está acontecendo no mundo espiritual? Eu vou te contar nesse vídeo. A verdade é que Satanás, ele quer destruir totalmente a Igreja de Cristo. E ele usa quem? Pessoas. Mas a Bíblia nos diz, e quando o próprio Senhor Jesus Cristo afirma que é inevitável que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier, a verdade é que pessoas que cometem esses delitos, pessoas que cometem tais coisas que o próprio Senhor Jesus abomina, essas pessoas não podem esconder para sempre. Mas o que eu quero que você entenda, e eu quero falar aqui com o coração aberto, porque na verdade o meu coração está machucado, porque quem de fato está sofrendo é a Igreja de Cristo diante de tantos escândalos que têm acontecido. Isso envolvendo não apenas líderes religiosos, mas pessoas no mundo evangélico. E eu não digo apenas no mundo evangélico, mas também até mesmo no meio católico. Infelizmente tem sido atacado por tais escândalos. Mas o que eu quero que você entenda aqui nesse vídeo é que o plano principal do diabo nunca foi e nunca será a pessoa em si. O diabo não está preocupado em destruir o nome, a reputação de tal líder religioso, de tal cantor, de tal cantora, de tal missionário, missionária, seja o título que você queira dar. O que o diabo quer na verdade é fazer com que através desse escândalo a Igreja de Cristo seja atacada. A palavra do Senhor nos diz lá no Salmo de número 1, o verso de número 5, olha o que diz a palavra do Senhor a respeito dos ímpios. Pelo que os ímpios não resistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Ainda que pessoas praticam coisas que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo abomina, saiba de uma coisa: essas pessoas não estarão impunes no dia do julgamento. Essas pessoas, por mais que tentam esconder dos olhos de outras pessoas, elas não podem esconder dos olhos de Deus. E uma hora, esse escândalo, essa situação vem à tona. Mas o que eu quero, com todo amor, falar com você, meu irmão, você que é cristão, você que é temente a Deus, para de fermentar essas coisas nas redes sociais. Porque você não está atacando a pessoa que cometeu tal erro, você está atacando o nome da Igreja de Cristo. E quando eu começo a olhar alguns compartilhamentos de pessoas cristãs denegrindo e falando de tal pastor, falando de tal missionário, falando de tal cantor que se envolveu no escândalo, isso me machuca. Porque não que essa atitude deles seja aceitável, porque isso é algo que nem eu aceito, nem pessoas direitas, pessoas que temem a Deus aceitam, e nem o nosso próprio Senhor Jesus aceita. Mas toda vez quando você trata desta forma, você está atacando a Igreja de Cristo. Você está atacando a noiva do nosso Senhor Jesus. Pessoal, nós precisamos nos unir em oração para que de fato nós tenhamos uma igreja forte. E quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a uma placa de igreja, seja assembleia, quadrangular, seja o nome da igreja que você frequenta, não é isso. Quando eu falo em igreja, eu falo da noiva de Cristo. E nós de fato só podemos vencer unidos em oração. Eu quero que você, nesse momento, entenda algo muito importante. Enquanto houver pessoas, sempre haverá momentos de escândalos, momentos
de pessoas que vão falhar, porque o ser humano é assim. Eu estou sujeito a errar, você está sujeito a errar. A palavra do Senhor nos diz que aquele que está em pé, cuide que não caia. Mas quer dizer então que você, Wagner, pode falhar, você pode se envolver no escândalo? Infelizmente, todos nós estamos sujeitos a isso. É a vontade de Deus? Não é a vontade de Deus. Mas por que o escândalo acontece? Por que essas coisas vêm à tona? Sabe por quê? Porque a pessoa se afasta de Cristo. Teve um momento que os discípulos não entenderam o porquê o Senhor Jesus ele precisava ir ao céu. E eles diziam: Senhor, mas o Senhor vai nos deixar? Nós precisamos de Ti. E o Senhor Jesus disse: olha, é melhor que eu vá, porque se eu não vier, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Eles não sabiam do que o Senhor Jesus estava dizendo. E hoje eu e você sabemos muito bem que foi necessário que o nosso Senhor Jesus ascendesse ao céu para que de fato o Espírito Santo ele viesse a nós. E o motivo principal do Espírito Santo vir a nós, a única razão dele estar habitando em mim e em você, é fazer com que nós possamos permanecer de pé na nossa caminhada cristã. O Espírito Santo ele não vem a nós e não habita em nós porque nós somos fortes, porque nós somos bons, porque nós não falhamos. Não, não é isso. O Espírito Santo ele veio com uma missão, e essa missão é fazer com que nós nos tornamos fortes. O Espírito Santo ele veio porque nós somos fracos, mas quando estamos nele e ele em nós nos tornamos fortes. A razão pela qual muitas pessoas, líderes religiosos, pessoas no mundo gospel, até pessoas conhecidas se envolvem em escândalo é porque se afastam de Deus, porque se afastam da presença de Deus. Pessoas que sobem ao púlpito para pregar, pessoas que sobem no altar para cantar, mas estão tão vazias. E por que estão tão vazias? Porque estão superatarefadas com tantos compromissos que acabam se esfriando na fé. Conta-se uma história, não sei se você já ouviu essa história, talvez você a conheça de uma forma diferente, mas conta uma história que os demônios eles estavam numa reunião e a conversa daquela reunião era que eles não conseguiam fazer um pastor pecar. E ali veio um demônio da luxúria e ele falava: eu já fiz de tudo, esse homem não cede, esse homem não falha, esse homem não quer negar Cristo. Aí depois veio o outro demônio na área da sexualidade e disse: olha, eu já tentei de tudo, ofereci para ele tantas coisas, mas ele não consegue, ele não cai, ele não cede. E ali foi os demônios dizendo: eu também já tentei nessa área, né, do dinheiro, já tentei fazer com que ele se corrompesse, mas ele não consegue. E de repente apareceu ali naquela reunião um demônio bem velhinho, e ele ouvindo aquela conversa, ele disse: vocês estão agindo da maneira errada. E eles ali, aqueles demônios ali, todos surpresos, perguntaram: mas de que maneira nós precisamos agir para que de fato esse pastor venha a cair? E esse demônio velho disse: vocês precisam deixar ele super atarefado. Coloquem para ele muitas agendas, coloque para ele muitos atendimentos, coloque para esse pastor para que de uma forma ele possa se envolver 24 horas na obra de Deus, e vocês vão conseguir o que vocês querem. Aqueles demônios mais do que depressa saíram e fizeram da forma como aquele demônio velho falou para eles. E então ali eles começaram a colocar muitos compromissos para aquele pastor. Aquele pastor já não tinha mais tempo para si,
não tinha tempo para o seu devocional porque acordava cedo de madrugada, fazia visita, era uma pessoa chamando aqui, era uma pessoa chamando lá, era a agenda do que ele tinha de compromisso da igreja, pregava num lugar, pregava no outro. E o que estava acontecendo? Ele estava super atarefado, com tantos compromissos, que ele esqueceu do principal, que era ter intimidade com Deus, que era ter tempo com Deus, que era ter tempo para poder se alimentar da palavra de Deus. E inevitavelmente, esse homem, que era um homem temente a Deus, por se envolver em tantos compromissos, se afastou de Deus, da sua família, a ponto de se perder com tantas coisas erradas, e esses demônios conseguiu o que queria. É claro que isso é apenas uma historinha, mas que ilustra muito bem a realidade de muitos líderes evangélicos, de muitos cantores gospels, que por conta da agenda, dos compromissos, se afastam daquilo que é de mais importante, que é a sua intimidade com Deus. E quando nós nos afastamos da presença de Deus, Ele que é a fonte inesgotável, inevitavelmente, pessoal, nós estamos fadados ao fracasso. E o diabo, por muitas vezes as pessoas acham que ele tem pressa, que ele quer fazer... Gente, o diabo, ele não é burro. Ele vai dando corda, a pessoa dá um deslize ali, não acontece nada, dá outro deslize, e ele vai permitindo. O diabo, ele vai colocando os seus pratos de manjares, dinheiro, corrupção, infidelidade, e a pessoa vai se afundando nesse lamaçal do pecado. Só que chega uma hora que não se trata mais do caráter moral dessa pessoa, desse líder religioso. Chega uma hora que o problema que ele está afundado é tão grande que quando vem à tona, não é apenas a reputação deste homem ou dessa mulher que é influente, que é reconhecido mundialmente. Não se trata da reputação dela, não se trata da reputação dele. Se trata de um escândalo que machuca e que mancha a Igreja de Cristo. E eu tenho certeza que diante de tantas coisas que têm acontecido, muitas pessoas têm deixado e têm abandonado a fé. Porque diz, mas se tal fulano fez isso, se tal pastor fez aquilo, se tal missionário fez aquilo, para que ir na igreja? E quem ganha com tudo isso é o diabo. O que eu quero chamar a sua atenção através desse vídeo é que você entenda algo. Que enquanto você e eu nos afastar da fonte, inevitavelmente nós cairemos no pecado. E o inimigo, ele não quer apenas destruir a sua vida, o que ele quer destruir é a sua família, a Igreja de Cristo. Agora, por trás de tudo isso que acontece, embora nada justifica o que tem acontecido, e eu não quero aqui passar a mão na cabeça de pessoas que errou, essas pessoas, elas têm que pagar pelos erros delas, e se elas não se arrepender, a história dela, o fim será um fim muito terrível. Mas eu peço a Deus que essas pessoas que caíram nesse erro, que pessoas que cometeram o tal delito, que se envolveram em escândalo, que de fato se arrependa, esteja disposto e se sujeite à justiça do homem, mas também à justiça de Deus. Porque o nosso Deus é aquele que perdoa aquele que se arrepende dos seus pecados. Mas veja só algo que eu quero chamar a sua atenção, você que é a Igreja de Cristo. Entenda algo, que o líder religioso, que essa pessoa que está no auge da fama do mundo gospel, entenda algo, é um ser humano como eu e você.
E como o ser humano está sujeito a fracassos, a erros, você precisa entender que o teu pastor, ele não é um super-herói. E a vida de um pastor é uma vida muito solitária. Porque muitos vêm até ele para poder desabafar, para poder contar aquilo que está passando, contar coisas que é muito íntima, coisas que não teria coragem de contar para outra pessoa, mas por ser ali um líder religioso, essa pessoa vai até esse pastor, bispo, apóstolo, que seja, e abre o coração. Mas você parou para pensar que esse líder religioso ele tem as suas necessidades também? E quando ele enfrenta uma situação, a quem ele vai recorrer? Ah, ele tem a Deus para recorrer, tudo bem. Você também tem a Deus. E por que você não vai recorrer a Deus primeiramente? Você vai ao líder. Porque você precisa de uma pessoa para desabafar. E a própria palavra do Senhor nos ensina dessa forma. A Bíblia nos diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Agora eu pergunto, e quando o problema é com esse líder religioso? Com esse pastor, pastora, missionário, apóstolo, bispo? A quem ele vai recorrer? Porque você acha que a vida de um pastor é uma vida tranquila, que ele está rodeado de pessoas que amam ele? Não. Eu tenho certeza que muitos pastores agora, eles estão pastoreando igrejas que eles não queriam pastorear, mas estão ali por conta da missão e o chamado que Deus confiou a eles. Estão morando em cidades onde ele e nem a sua família queria estar, mas estão ali por causa do chamado que Deus tem a eles. Eu tenho certeza que muitos desses pastores, muitos desses líderes religiosos enfrentam também problemas dentro da sua casa e muitas vezes não tem a quem recorrer, porque se de repente contar para um membro da igreja, esse problema pode vazar para um outro membro e o escândalo ser pior. Esse é o grande problema que nós encontramos, não apenas no Brasil, mas no mundo geral. Pastores, líderes religiosos, que não são pastoreados, que não têm uma cobertura espiritual de uma pessoa que de fato se preocupa com eles. Eu pergunto para você, quando foi a última vez que você orou a Deus abençoando o seu pastor, a sua pastora? Quando foi a última vez que você ligou para ele e disse: está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu tenho certeza que muitos que estão aqui me assistindo, a maioria, não fazem isso. Por quê? Nós achamos que o pastor, o líder religioso, é um ser sobrenatural, quando na verdade é uma pessoa como eu e você. As pessoas têm aquela ideia que o pastor é super santo. É como se ele fosse no banheiro e aquilo que ele faz ali no banheiro evaporasse. Não. Ele vai no banheiro e faz xixi e cocô como eu e você vamos e faz. O que eu quero que você entenda aqui é um ser humano. E se você não entender isso, você vai trazer um peso, um jugo tão grande sobre a vida do seu líder religioso, a ponto de muitas vezes tirar o tempo de intimidade que ele tem com Deus e fazer com que ele esteja fadado ao fracasso, à derrota. E quantos outros pastores, líderes religiosos, pessoas no mundo gospel, que por conta de tantos compromissos, agenda, estão caminhando para o caminho do escândalo, se afastando das suas famílias para cumprir a agenda, para cumprir compromissos da sua igreja e se afastando principalmente de Deus. Igreja, abra os teus olhos, vamos nos unir em oração, porque de fato essa batalha não é contra a pessoa, mas é contra seres espirituais. A Bíblia já nos alerta lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. Enquanto você achar que essa luta, que essa batalha é por conta de uma pessoa que falhou, você está errado. Porque na verdade há uma batalha espiritual muito grande. E quem está perdendo é a Igreja de Cristo. Todo esse escândalo, com todas essas coisas que está acontecendo, quem está perdendo é a Igreja de Cristo.
Eu quero convidar você que é temente a Deus, você que é uma pessoa do bem, você que é uma pessoa que serve a Deus de todo o teu coração. Vamos unir as nossas forças em oração, abençoando a Igreja de Cristo na face da terra, para que de fato possamos ter líderes religiosos fortes, pessoas religiosas, pessoas no mundo gospel, pessoas que estão influentes, seja na política ou em qualquer outra área, sejam pessoas que tenham cobertura espiritual, para que de fato nós possamos vencer. Porque quando um líder religioso cai, não é apenas o nome dele, mas é o nome da igreja que é manchada. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo venha trazer clareza ao teu coração e que você possa entender a importância do intercessor. Um grande abraço e lembre-se sempre, fique com Deus.